É verdade, a regra do jogo mudou. 2026 é o ano de teste, mas a partir de 27 vem muita coisa nova aí pela frente com o advento da reforma tributária. Muito bom, então você tem ainda, né, aqui essa nossa contribuição de utilidade pública para te ajudar aí a provocar. Talvez você nem sabia que vai mudar, né? Então a gente quer contribuir aí com o teu negócio. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios Missões, é onde a gente se encontra, você já sabe, para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através deles. É como a gente mistura negócios e missões, integralmente sendo um cristão posicionado para manifestar os valores em tudo aquilo que a gente faz. Você é o nosso convidado, então, a ser provocado, é isso mesmo, né? Óbvio que a gente espera que você tenha muitos insights, quem sabe, né? Uma provocação de um download do céu, como alguns convidados aqui compartilham essa expressão, mas o nosso desejo, a nossa oração é que o conteúdo seja proveitoso para que você calibre mesmo a sua visão e utilize o seu negócio para ser um instrumento de Deus, não só para prover a sua família. É tão pequeno essa visão às vezes, né? Eu preciso enriquecer para dar um futuro melhor para os seus filhos. Os seus filhos só querem que você seja o pai deles ou a mãe deles, né? O dinheiro é uma variável que não necessariamente muda a realidade, mas estar presente e usar um negócio, muitas vezes é um instrumento para fazer isso acontecer. Combinado? Eu preciso te fazer ainda um pedido, né? Não só ficar conosco até o final, porque a convidada de hoje, ela promete algo que certamente vai chacoalhar, ou pelo menos a gente pretende que de alguma forma faça você pensar, será que o modelo tributário do teu negócio é o melhor para a tua companhia? Ou será que você está deixando dinheiro na mesa, né? Não entendendo esse jogo, delegando, terceirizando a contadores ou a consultores externos? Olha, não estou dizendo nada contra contadores, de repente você é um empresário de contabilidade, mas é importante dizer que a regra do jogo mudou. É isso aí. E a nossa convidada de hoje vai falar um pouquinho sobre essas regras novas tributárias, o que muda, né? O que permanece, o que impacta essas mudanças no como eu vendo, no como eu compro. Será que tem aí um trade-off do bem ou do mal? Então fica com a gente até o final e você certamente vai entender do que nós estamos falando, mas minimamente é entender que isso sim impacta o seu negócio, é uma responsabilidade sua como empresário, como um bom mordomo do negócio que Deus te confiou. Não delegue, assim como você não deve delegar a educação de seus filhos para terceiros, não delegue coisas importantes do seu negócio, como é entender a regra do jogo. Simples assim. Não é verdade, Fabiana? Então seja bem-vinda, Fabiana Nunes. Obrigada, Eduardo. Boa tarde. Obrigada a você que está vendo esse episódio. E é isso, é verdade, a regra do jogo mudou. 2026 é o ano de teste, mas a partir de 27 vem muita coisa nova aí pela frente com o advento da reforma tributária. Muito bom, então você tem ainda, né, aqui essa nossa contribuição de utilidade pública para te ajudar aí a provocar. Talvez você nem sabia que vai mudar, né? Então a gente quer contribuir aí com o teu negócio, tá bom? Bom, deixa eu dar as devidas credenciais aqui, né, da Fabiana. Ela é fundadora da MMS. O que é isso? É de comer, é de beber, né? Um perdão ao trocadilho, ao MMs aí que todo mundo gosta, mas é só para criar um registro aí na mente. Mas é MMS, ela vai contar um pouquinho o que é essa empresa, né, que dá ali suporte a negócios e visão. Eu vou fazer uma provocação aqui, uma visão, de repente, que muda o jogo do teu negócio, né? Muitas vezes é ter a visão do futuro.
Não é verdade? Eu acho que a gente Isso vai aí. falar um pouquinho sobre essa visão do futuro. Mas uma parte importante da vida da Fabiana também é ser mãe da Beatriz. Exatamente, uma mulher, né, de 23 anos, estudante de psicologia, né, estagiando já, uma menina maravilhosa, a qual eu tenho a mordomia de ser mãe, né? Você chama ela de Bia? Não, eu chamo de B. B. Então, exatamente B, você vai estar assistindo, quem sabe, ou ouvindo, né? Assistindo através do YouTube, ou ouvindo aí das plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer e tudo mais. Então, aproveite, né? Faça como a Fabiana, certamente vai compartilhar com a B. Com né? certeza. Mas também nos ajude aí a levar a história da Fabiana a muitas outras Fabianas, ou quem sabe, Fabianos, né? Com certeza. Que precisam entender aí como ajustar a sua visão. O nosso episódio parte, né? Também é sobre essa questão de ajustar a visão para poder seguir a grande comissão. É um bom título para o nosso, quem sabe aí, né, os nossos produtores e editores utilizar como título do episódio. Mas vamos lá então, caminhando aqui, né, deixando essa provocação para que a nossa audiência nos ajude a curtir, comentar e compartilhar, né, o famoso alimento para os algoritmos. Mas entrando aqui um pouco na sua história, né, quem me acompanha aqui mais tempo já sabe que eu sempre faço uma pergunta clássica, né, da onde nós viemos, né? Não veio não no sentido físico, mas é na adolescência que a gente recebe muitos inputs para a fase adulta, né? Você, aí já dou um pouco de spoiler, seguiu um caminho um pouco diferente da maioria dos empreendedores, que na adolescência recebe um monte de input, que isso vai se traduzir ali num posicionamento como empreendedor, né? Costumo dizer que quando você recebe ali, né, uma picada, né? Alguns usam essa expressão das artes, né, da cultura, aqui do empreendedorismo. Quando você recebe a picada do empreendedorismo, não é um caminho sem volta, né? E tem uma coisa muito legal, Fabiana, que eu digo aqui e repito sempre, porque é uma verdade que eu vivo todos os dias, mesmo tendo muita experiência nos negócios, tendo vários negócios, tirando uma questão talvez de saúde, né? Nada exercita tanto a fé de alguém como empreender. Você, né, ainda que seja uma empreendedora recente, certamente está vivendo um pouco disso. Mas vamos, né, voltar um passo atrás e falar dos seus pequenos começos. Como é que era a Fabiana adolescente? Né? A Fabi, te chamavam de Fabi na adolescência? De Fabi. Entre outros apelidos horrorosos, né? Acho que como toda adolescente, como toda criança. Sofre bullying, né? Mas a gente demais. Que tem um nome mais longo, né? Eu, desde sempre, fui o Edu para pessoas que eu conheci a primeira vez, né? Aí posso chamar de Edu, né? Porque vira Fabiano, Eduardo, exato, né? Fernando, né? Vira ali uma versão mais simplificada. Mas como é que era a Fabiana? O que acontecia com a Fabiana ou a Fabi ali como adolescente? Tá. Bom, eu vim de uma família muito pobre, acho que como muitas pessoas também que estão assistindo aqui, né, esse episódio. E a irmã mais velha de 4, né, uma família desestruturada. E um dia eu falei para o meu pai que eu ia mudar a situação, né? Eu disse da família, né? E falei, pá, e eu lembro exatamente que a gente morava num cortiço e eu falei, eu vou mudar essa minha situação e eu vou estudar para isso. E eu lembro na adolescência além de falar isso para o meu pai, de ver uma capa de uma revista que tinha Silvia Maria Bastos, que era a presidente da CSN. Então, era uma capa de siderúrgica e eu olhei para aquela capa e eu falei, eu quero ser igual a essa mulher um dia. Porque, na minha visão, aquilo é que ia mudar a minha situação. Então, e a única forma, e meu pai falou isso para mim, então você tem que estudar. Então, eu fui estudar, eu sempre estudei muito, porque era a forma de me provar e provar para o mundo que eu ia conseguir chegar lá, né? De fato, a educação ela tem um papel de transformação, né? Tive uma outra entrevista onde o entrevistado, o convidado, está ali no setor médico, né? E a gente falou a importância que
a área de saúde exerce um papel de Deus mesmo na vida da sociedade, né? Então, eu diria que sem nenhum demérito a nenhuma outra área, né? Acho que a tecnologia também traz um pilar importante, né? Quando a gente olha a história da humanidade, é a tecnologia que trouxe riqueza. Por exemplo, né? Sim. Qualidade de vida, uma série de coisas, acesso, né? Hoje com a inteligência artificial, por exemplo, quanto acesso a gente não tem a conhecimento, a mudança de status quo, de inovação, de criar empregos com baixa barreira de entrada, o investimento. Então, assim, eu resumiria aí talvez em 3 pilares, né? A tecnologia, sem dúvida nenhuma, sobretudo nessa época que a gente vive, né? E de novo, quando a gente olha a história da humanidade, desde lá da abertura de que é a tecnologia, da construção do tijolo, que é uma forma de ver a tecnologia, de reproduzir ali em escala, algo que abriria estradas, conectaria sociedades ou vilas, né, e expandiria. Então a tecnologia tem um papel fundamental e eu creio que a tecnologia é a essência de Deus manifesta para a evolução da sociedade, né? Um outro pilar, sem dúvida nenhuma, como disse, a saúde, né? As pessoas elas acreditam que viver, né, que sobreviver é viver. A gente fala bastante aqui sobre mordomia, né? E quantas pessoas não desconsideram a mordomia do corpo? Exato. Algo tão básico, né? E o terceiro, para entrar aqui no nosso tema, é exatamente essa mordomia aí daquilo que nós estamos falando aqui. Então, vamos adiante, deixa eu tentar entender o que você fazia ali na sua adolescência. Bom, na adolescência, além de estudar, né, então eu entendi que estudar era o caminho e trabalhar. Educação é o pilar da transformação. Educação é o que vai te tirar do ponto A para o ponto B, é estudar. A inteligência artificial, como você bem disse, em tecnologia, ela está aí, tem que ser usada, mas é você que prepara o prompt. Se você perfeito. não tiver os seus critérios, o seu conhecimento, você pode, inclusive, pela própria IA, ser enganado ou ser levado ao erro. Então, acho que estudar, na minha opinião, é que te tira do ponto A para o ponto B. Preparar-se fisicamente é que te dá essa força, né? Essa força motriz para você aguentar o tranco do dia a dia, as suas 8, 10, 12, seja como executivo numa empresa, ou seja empreendendo. Vamos combinar que a régua do executivo é mais alta, né? Eu sei de executivo que gasta 16, 18 horas. Exatamente. E é padrão. Você sabe que eu invisto numa startup de inteligência artificial e o meu sócio veio do mercado financeiro. E ele disse, Fabiano, uma coisa que eu fiquei assustado. Ele falou assim, não, mas isso é padrão. Ele disse que muitos levavam saco de dormir. Olha que loucura, insano, né? Eu não consigo imaginar como uma pessoa se submete a isso. Mas ele disse que no mercado financeiro, muitas pessoas levam saco de dormir, longas jornadas, para economizar tempo de ida e vinda, né? Às vezes mora distante ali do trabalho, dorme do lado da mesa do escritório, vai lá, joga uma água, um desodorante. É isso. Que loucura, não? Assim, eu que sou de finanças, tenho os períodos de fechamento. A gente se submete, às vezes, até 24 horas, porque o fechamento ele acontece até o 5º dia e não importa se o 5º dia cai no sábado ou no domingo. Então, muitas vezes, para atender e fazer os reportes, porque tem vários desdobramentos depois do seu fechamento aqui, né, local, às vezes, você se submete a 16 e eu já me submeti a 24 horas, né? E aí o trabalho acaba ocupando um espaço, inclusive que ele não deveria, né, no centro do nosso coração, né? Então, é uma realidade. Então, o físico, para mim, né? Eu digo que tem uma tríade: física, emocional e espiritual. A gente tem que buscar essa tríade para você se fortalecer, para encarar a vida, né? Então, acho que o físico é super importante. É o templo, né? Também. Ninguém mora em casa suja, né? Então, por que o Espírito Santo vai morar num lugar que não está bem adequado, Sem né? dúvida. Então, até porque tem a questão da mordomia mesmo, né? Daquilo que Deus te confiou. E o corpo é um recurso, né?
Mas assim, para dar um contexto, né, o nosso podcast é sobre empreendedorismo, é sobre business, sobre Sim. negócios, emissões. Mas é importante dar um contexto aqui, né, que você veio de uma longa jornada do mundo dos executivos. Né? Eu acho que é importante só dar esse pano de fundo, porque certamente tem coisas boas que você trouxe daí. Eu acho que isso minimamente conecta ao seu momento, né, de business, de ser uma empreendedora, mas também te mostra o que não fazer. Né? Então, eu queria repercutir um pouco sobre isso. Então, dentro desses... Foram 30 anos, é isso, que você passou nesse mundo de executivo. Conta um pouquinho, de uma forma bem acelerada mesmo, para... Nosso ponto os seus desafios como empreendedora. Lógico. Mas eu creio que traz um pouco de background, né? Que empresa que você passou, que cargo que você ocupou, para a gente entender um pouco da construção da Fabiana empresária. Lógico. Eu fiquei 30 anos no mercado, né? Passei por várias companhias, como a Companhia Siderúrgica Nacional, né? A CSN. Peraí, só um minuto. A CSN é a mesma da mulher que você viu? É a mesma da mulher. Olha, que loucura. Segura um pouquinho aí, que eu quero fazer uma pausa aqui para a nossa audiência e dizer uma coisa. Olha que as palavras, a Bíblia diz isso, que as palavras têm poder. Né? Então, desde abençoar os seus filhos, os judeus fazem isso, sabia, Fabiana? Eu aprendi desde pequenininho, de sexta-feira, não sou judeu, mas Jesus era meu mestre. Exato. Né? E não só de sexta-feira, para fazer disso um rito, uma religião, mas sempre empoderando os meus filhos a partir daquilo que a Bíblia diz. Né? Então, se você não tem feito isso, te estimulo, né, a declarar o futuro para os seus filhos. E os filhos pode ser também o seu negócio. Muitas pessoas tratam os negócios como filhos, né? Exatamente. Deixa de lado o pet não ocupa um espaço biblicamente, né, que está dentro desse contexto de lançar palavras de bênção. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para a nossa audiência, Fabiana, é que olha que interessante, né? Ela viu uma imagem, se projetou nela, né? E ela vai contar que sofreu bastante, né? E não quero aqui puxar sardinha para o empreendedorismo, Fabiana, mas é justamente para chamar a atenção, né? O que você tem profetizado sobre o seu negócio? É pesado, é difícil, o mercado. Profetiza a vida. Profetiza algo que busca nas madrugadas e no jejum, quem sabe, inspiração, e certamente na palavra, para declarar sobre o seu negócio aquilo que Deus pode fazer. Faz sentido, Fabiana? Total sentido. E a Fabiana aqui fazendo nessa conexão, ela talvez de uma forma... Você era cristã naquela época, não? Não. Mas você entenda o princípio, né? Porque sendo cristão ou não, aquilo que está escrito na Bíblia, né? Que na língua há poder de vida e de morte, ela funciona. Você sendo cristão ou não sendo cristão, o princípio de Deus, como Deus constituiu as coisas, vai funcionar. Então quero minimamente exortar você a repensar como você está declarando o futuro dos seus filhos e do seu negócio, porque a dona Fabiana projetou e declarou, né, o seu futuro e foi parar na empresa da qual ela viu, né? E hoje, né, não dando spoiler, talvez dando aqui, né, porque o nosso, de novo, objetivo é falar do empreendedorismo, isso te trouxe muitas perdas e dores. Com certeza. Não é verdade? Mas enfim, você passou ali pela empresa que você sonhou em assumir uma cadeira importante. E eu era muito jovem, né? Mas eu passei pela CSN, por empresas de energia, que é a EDP, por muitas telecoms, né? Eu trabalhei na Telefônica, na Vivo. Isso tudo como alta executiva? Eu virei executiva na EDP em 2008 já. Aí já era gerente. A partir dali eu comecei a trilhar esse caminho e sempre ocupando os espaços. Então eu comecei como planejamento tributário. E aí eu fui crescendo, né? Planejamento tributário, eu assumi na CSN toda a área de compliance tributário, para quem não sabe, a área que produz os pagamentos de impostos, das obrigações acessórias. Que entende a regra do jogo. Que entende a regra do jogo. Então, além de planejar, eu fui também para operacionalizar a parte tributária.
A próxima companhia eu já virei head tributário, então eu já assumi o jurídico tributário, M&A. M&A também é a parte de fusão e aquisição. E fui indo para as outras companhias já executiva como head de área tributária, até se findar há um mês atrás como CFO de uma companhia. E no paralelo, ano passado, abri minha empresa também para fazer essa transição. Fabiano, o que você aprendeu de bom nessa jornada aí? O sócio que eu citei aqui, ele fala que o mercado financeiro deixa rastro de sangue, né? Exatamente. Eu imagino também que nesse mundo de alta performance, que é um nome bonito para rastro de sangue, né? É isso aí. É um nome bonito para entregas, etc. e tal, para você de alguma forma entregar também a sua vida, ou pelo menos boa parte dela. Exatamente. Mas o ponto é que imagino que de alguma forma, pelo menos, né, fazer do limão uma limonada. Né? O que você aprendeu de bom nesses 30 anos de moedor de carne, se você me permite usar essa expressão? É isso mesmo, é um moedor de carne. Muita resiliência, muita foco, muita disciplina. Por ser mulher, né, você ainda tem um componente, né, da área de finanças, né, que também te limita um pouco nessa evolução. Então, eu tive que ser muito paciente. Infelizmente, usei muitas vezes armaduras que não cabiam em mim. Então, eu me comportava e me vestia como um homem. Né? E se a gente olhar para a Bíblia, Davi tentou usar uma armadura que não era dele e ele viu que não deu certo, né? Que era de Saul. Mas eu, por muitos anos, carreguei essa armadura. Então, eu tive que aprender a carregar um peso que não era meu para eu caber naquele ambiente, né? Me deu muita força, me deu muita resiliência, né? Mas, como você disse, eu moí muita carne, mas também fui bem moída, né? E não vi minha filha crescer, praticamente. Minha filha adoeceu, eu não vi ela adoecendo. Fiquei doente também. Em 2016 eu tive um episódio de burnout. Então, assim, eu tive muito aprendizado, mas ele me deu, acho que toda a robustez necessária, todo o conhecimento que eu preciso para hoje poder empreender. Não talvez com mais propriedade, porque eu acho que é uma outra forma, né, de fazer as coisas, mas me deu muito conhecimento do que é uma empresa, o que é uma gestão, o que é ser líder, outros conhecimentos técnicos, né, que são os financeiros, os contábeis, os de empresa, enfim, acho que muito conhecimento. Acho que eu cresci muito nesses últimos 30 anos. Bom, você tocou em 3 pontos que eu quero jogar a luz sobre eles e reforçar aqui para a nossa audiência aproveitar assim, o máximo possível da sua história. Né? Resiliência, acho que o que o empresário precisa mais ter, resiliência. Né? Isso combina com fé. Né? Muitas vezes, tem uma frase que eu gosto bastante, não está na Bíblia, mas uma frase muito especial que diz às vezes que o seu milagre está à distância de mais uma oração. Né? Então, ser empreendedor tem a ver com resiliência, tem a ver com disciplina, né? Muito. Porque quando, eu costumo dizer também, aprendi de alguma forma isso, quando o negócio dá certo também é um problema, porque aí o empresário geralmente menos disciplinado, ele delarga e o negócio começa a desandar, não é verdade? É verdade. E aí ele vai descobrir depois que não dá tempo de recuperar ou ter um prejuízo, né? Quantos testemunhos de roubo financeiro e acusação. Sabe o que eu digo quando né, tem a oportunidade de muitos anos empreendendo, né, e também como conselheiro de empresas familiares, né, fui fazer uma formação para entender um pouco também de como funcionam as organizações, né, além, né, de ter dentro o maior conselheiro que é o Espírito Santo, né, princípios bíblicos desde muitos anos, mas também juntar com a parte técnica para sentar em algumas cadeiras de conselho para poder abençoar, né? Sim. Então, desde instituições como a Rede Tela, uma cadeira de conselheiro de outras ONGs, de empresas, mas e às vezes não como conselheiro, mas ali como aconselhador, né? Numa cadeira de conselheiro, mas sim de alguém que eu ofereço também um pedaço, né? Ali mais ou menos um pouco mais do que o dízimo do meu tempo,
né? Mas Sim. eu tenho uma gestão de tempo onde eu entrego parte do meu tempo pro bono para abençoar outros empresários. Sim. Né? E dentro dessas experiências, Fabiana, tem sempre umas histórias que elas têm pontos em comuns. Porque nós, né, de alguma forma, a gente acha que é só com a gente, né? Mas tem histórias que eu já sei o começo, o meio e o fim. Né? Sim. E quando o assunto é roubo da parte financeira, que é um pouco do seu tema aqui, exato. né? Eu fui traído, eu fui roubado. E se normalmente, né? E se você está ouvindo aí, essa exortação é para você também. Se você viveu ou está vivendo um problema desse, toma cuidado, não delargue a área financeira. A área financeira é uma área vital do negócio. Né? Mas é uma pessoa da igreja, e daí? Mas é um sobrinho, mas e daí? Deus confiou a empresa ao seu sobrinho? Exatamente. Né? Então, uma coisa é ter processos e compliance, independente do tamanho do negócio. Exato. Concorda comigo, Fabiano? Outra coisa é ser um bom mordomo daquilo que Deus te confiou. E aí, né, história longa, curta, o empresário, a empresária fala assim, eu fui traído. Eu falei assim, mas quem é o dono da empresa? Exato. Não sou eu, mas você não entendeu. Não, peraí. A responsabilidade de conferir o caixa é sua. Exatamente. A responsabilidade de sentar junto e estabelecer processos é seu. Faz sentido isso, Fabiana? Faz total sentido. Eu passei por uma empresa de dono, né? E olhando os números, a gente olhou, assim que eu cheguei, eu vi que o número estava errado, né? E aí ele teve exatamente esse comportamento. É porque eu fui enganado. Não, meu querido, a empresa é sua, né? Quem tem que fazer a gestão... Então, vamos lá. Se você quem faz liderança, geralmente não consegue fazer a gestão, porque gestão... Você pode olhar essa parte financeira, de compras, de marketing, comercial. E, de repente, o líder está aqui olhando mais o estratégico. Sim. Mas você que tem empresa, você tem que atuar nos dois. Sim. Talvez você não precisa ficar full time só na liderança ou só na gestão, mas você tem que atuar nos dois. Às vezes você está aqui no estratégico buscando market share. Então, você que é dono de empresa, você tem esse papel de buscar clientes, de buscar mercado. Mas, meu querido, você tem que voltar de vez em quando e olhar para os números, para o seu back-office. Ou, mesmo que você confie em alguém, você precisa estar junto desse alguém. Porque quem vai ter a visão disto, holística de todo, é você, que é o dono. Sem dúvida. Então, você sabe... a lógica, a lógica, né? Disso, como que tem que funcionar. Às vezes, você conhece o custeio disso. Então, não delegue ou não delargue, né? Para outro isso. E se interesse pela área de finanças, pela área tributária, principalmente, para que você minimamente possa criticar, ou ter senso crítico. A gente falou de tecnologia. Tem o seu prompt para você fazer as suas perguntas para o seu board, para o seu C-level ou para o seu sócio. Não importa, acho que faz todo sentido. Você tem que cuidar, o negócio é seu, a mordomia foi dada a você e é você que vai dar conta no final. Boa. E não adianta chorar o leite derramado, né? Como diz a expressão. Aliás, quero te também contribuir aqui, né? Existem várias ferramentas hoje de inteligência artificial que te ajudam num prompt ou num clique. O próprio patrocinador, apoiador aqui do episódio do podcast do Tela, Fernanda, a Wings tem uma ferramenta lá que ela serve para auditoria. Né? Então, uma ferramenta conversacional, você fala assim, qual que é o resultado do meu DRE? E a IA, inclusive, ela aponta erros. Fala assim, existe uma inconsistência aqui. Então, assim, eu estou citando aqui, óbvio, né? O nosso apoiador, mas existem, não é a única ferramenta. Então, uma coisa importante também, que eu sempre falo, ou quando tenho a oportunidade de aconselhar, ninguém faz nada sozinho.
Exatamente. Então, a importância de ter sócios. Muitas vezes as pessoas também reclamam, falam assim, mas eu não quero sócio, porque sócio vai me roubar. Bom, então você é o super-homem, né, Mulher Maravilha, que consegue movimentar o mundo. Ter sócio é importante, porque à medida que os negócios crescem, de fato a gente vai ter algumas limitações, e para não inverter a lógica, que é um outro erro comum, o negócio absorve, perde a família, perde... Né? Você falou aí da jornada executiva. No mundo dos negócios não é muito diferente, né? Quando o negócio começa a crescer, eu costumo dizer que quando dá certo, dá errado. Não, mas a gente está faturando, poxa, a empresa está exigindo de mim. Eu costumo dizer também nos aconselhamentos que se você der o braço, a empresa vai pedir a perna, se você der a perna, vai pedir o outro braço, e você vai perdendo a sua identidade, porque Deus não te chamou para ser um workaholic, tanto no mundo executivo não chamou. Isso não está na Bíblia, né? E nem tampouco para ser workaholic. É uma expressão do mundo corporativo, mas acontece no mundo dos negócios, né? A pessoa, eu costumo ver dois extremos, né? Ou ela vai para o case do delargamento, que ela vai comprar casa na praia, vou viver a vida, e abandona às vezes o ministério, a igreja, para viver essa Babilônia do dinheiro, né? Ou ela vive intensa, não, mas vão me roubar, eu preciso, a empresa está crescendo, precisa... Tem um empresário que fala assim, Edu, a empresa precisa de mim. Eu falei, quem precisa de você é sua filha, meu irmão. Exatamente. Né? A hora que você tiver um burnout aí, ou né, faltar em casa, não vai ser o negócio que vai substituir. Então fica aqui uma provocação para você. Mas voltando aqui, eu queria tocar num ponto que você colocou aqui de uma forma talvez sutil, mas eu quero tocar num ponto que às vezes é um pouco sensível. A gente também tem uma audiência feminina, né? Então existem, talvez não proporcionalmente a quantidade de homens, mas existe, acho, cada vez mais numa população de empresárias mulheres. Né? O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a questão da identidade, que tanto faz para a executiva, como a gente está fazendo esse trade-off aqui, né, do workaholic. Existe um ponto de atenção para as mulheres. Né? Então, o mundo hoje... Hoje talvez a cultura woke um pouco mais enfraquecida, mas a cultura dominante, ela vai dizer do empoderamento feminino. Isso é uma mentira de Satanás tão grande que fere a identidade feminina da qual Deus criou. Exatamente. E sem nenhum machismo, sem levantar a bandeira de que mulher tem que ficar em casa, nada disso. Né? Cada uma vai ter ali um chamado, né? Como a mulher de Provérbios, por exemplo. A minha principal sócia é a minha esposa. Né? E eu costumo dizer que o resultado da equação Eduardo/empresário, sem dúvida nenhuma, o pilar, né, a coluna é a minha esposa. Como esposa no papel de esposa, como sócia no papel de sócia. Mas isso aí é um outro podcast. Né? Mas o que eu quero dizer aqui sobre a sua história, o seu aprendizado, né, para a gente minimamente também contribuir para as mulheres, você falou da armadura. É tão bizarro. E as pessoas que estão dentro dessa armadura, elas não percebem, e aí tanto faz ser executiva como ser empresária, né? Eu vi, e aí me permita, né? Não tenho lugar de fala, mas eu queria te ouvir. Mas eu vejo mulheres hoje, empresárias, usando terno e gravata. Fala assim, meu Deus do céu, está matando a identidade feminina que Deus conferiu. Né? Tem lá a Coco Chanel, que tem os talheres, né, os terninhos, todos elegantes, mas continua sendo mulher, continua tendo um traço feminino. Como é que você vê isso? E como é que você não só vê isso, né, sendo tratada, mas como você ainda enxerga que mulheres ainda compram essa mentira do diabo? Porque a gente entendeu por muito tempo que para a gente ganhar espaço e lugar no mercado, a gente tinha que se parecer com um homem. Para a gente ganhar respeito, a gente tinha que se parecer com um homem. Mas a gente se revestir de algo que não é nosso só nos traz peso. E mata a identidade. E mata, porque você pode continuar sendo feminina, mulher, no seu lugar, né? A mulher é o sentir, né? E o homem é o fazer. Então, dentro dessa proposta, né, a gente pode continuar sendo sentir. A gente não precisa querer estar no lugar do outro e sendo
e ainda assim ser uma mulher que tem uma boa performance, que entrega resultados, né? Nem todo esforço ou muito esforço vai dar resultado. A gente também é uma outra mentira que foi incrustada para a gente. E o tal do empoderamento, por si só, sem ter autoridade para ter, também é uma falácia, é vazio. Então, muitas mulheres que às vezes não têm nem conhecimento e nem condições para estar ocupando alguns lugares, alguém diz, você é empoderada. E aí ela se reveste também disso, e às vezes ela nem está preparada para isso, e assume esse papel, né? E esse papel de ser multifacetada. Isso, gente, só traz peso. E a rede social eu costumo dizer, né, a psicologia aí diz que muitas vezes o fato é neutro, né? É a interpretação que a gente dá para o fato, a carga emocional também, a projeção que você dá que cria os vieses. Exatamente. Né? A rede social é uma bênção, né? Eu sei de uma empresa que também mistura negócio e missão, que é a Christian Vision, que ela utiliza as redes sociais para evangelizar pessoas e tem histórias incríveis de conversão e de transformação de vida, de conexão com a igreja, poderosa, né? Nós estamos nos valendo da rede social para contar a sua história e abençoar vidas. Sim, com certeza. Agora, como a rede social destrói a identidade, não vou dizer só de mulheres, mas sobretudo de mulheres, levando mentiras de Satanás mesmo, para dizer que você tem que ser aquilo, o padrão estético, o padrão visual, né? É uma loucura, né? E como as mulheres cristãs estão comprando isso de uma forma barata, ou vendendo barato aquilo que Deus constituiu. Porque a gente fica comprando as vidas editadas. Se você for na minha rede social, minha vida está editada lá. Né? Porque eu quero vender aquilo que me parece ser bom aos meus olhos ou do outro. Mas quando você entende quem é você em Jesus, e aí né, é poderoso, né? Poderoso, a sua identidade é firmada em Deus. Eu não tenho mais que provar para o Edu quem sou eu. Eu não tenho que ficar provando, olha como eu sou forte, como eu sou poderosa, olha como eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, olha como eu sou, né, de alta performance. Eu tenho que agradar a quem me fez. Sim, é isso. É é sobre ele que isso. eu agrado. A hora que você entende isso, você pega essa armadura, e de novo, não é pejorativo, não é machista, ou não é você estar no seu lugar com aquilo que Deus fez. Então, ele me fez mulher feminina, inteligente, eu tenho um lugar nessa sociedade. Sensível, né? A mulher sensível, é muito mais sensível vulnerável, do que o homem. E vulnerabilidade não é fraqueza. Né? Eu tenho uma filha, como eu disse, e eu tenho certeza, Edu, que ela prefere esta mãe do que aquela mãe que era um sargentão que ficava... Né, por ter criado ela sozinha, aquele sargento, aquela pessoa dura que não abraçava porque comprou a postura do pai biológico. Aí quando o pai, né, me fala quem sou eu, através desse processo de transformação, essa mãe, né, nasce novamente, como um novo ser nasce, e ficou tudo muito mais leve. Eu continuei sendo a mesma profissional. E eu acho que não tenho certeza, que as pessoas e os meus liderados começam a me ver de uma outra forma. Eu começo a colher outro tipo de feedback. E isso me melhora muito como profissional. E como pessoa, sem dúvida, né? Exato. Vamos entrar aqui no nosso tema, né? Imagino que quem está aqui, até aqui, do nosso episódio, que pegou lá a minha provocação, meu clickbait, eu chamo de clickbait do bem, né? No sentido de provocar mesmo a pensar, né? Então você está dizendo que para 2026, então já aí haverá uma mudança significativa, né? Existe também um barulho que às vezes incomoda, né, de reforma tributária, a gente vai lá e tenta achar que isso é bom, mas sempre isso daí é bom para o governo, né? Mas o ponto aqui que a gente precisa entender é que a partir de 26 vai mudar a regra do jogo, e isso mexe o ponteiro dos negócios, né? E sobretudo isso impacta o conceito de formação de preço.
né? Então, se você tem um serviço, se você fornece produtos, como é que você... É uma pergunta que eu acho que a gente pode partir daí, né, Fabiana? Como é que você forma o preço de venda do teu negócio? Exato. É drivado pelo mercado, né? Você posiciona um preço abaixo, mas você faz um exercício profundo. Óbvio que as empresas grandes fazem isso, né? As empresas chinesas põem lá um dinheiro para perder durante 5 anos, uma coisa difícil dentro da nossa cultura entender. Mas como que você forma? Acho que é um bom ponto de partida, né? Exato. Como é que você forma o preço do serviço ou produto que você oferece, que o teu negócio, né, entrega para o mercado? Porque entender isso, se você não tem clareza nisso, primeiro, então precisa voltar uns 2 passos antes. Né? Ou talvez contratar a consultoria aí da MMS. Mas, eu não sei se você faz esse trabalho de educação, sim, porque isso é um trabalho no final do dia de educação. Sim, né? sim. Mas, a partir de agora, então, acho que entrando aqui no ponto em questão, a partir de agora, isso impacta a formação do preço. Queria que você contasse e tentasse ser... Eu tenho uma frase que diz assim: quando o assunto é muito técnico, eu às vezes trago isso aqui para o podcast para ajudar a nossa audiência. Quando o assunto é muito técnico, tenta falar para uma criança de 7 anos. Né? Porque senão a gente entra no tecniquez e a pessoa fala assim: poxa, mas como eu aplico isso no meu negócio? Né? Então, tentando fazer essa tecla SAP aí de tantas regras, porque o Brasil não é para fracos, né? É a expressão, né? É tanta regra tributária, é tanto imposto. A gente fala assim, cara, tô com vertigem. Então, traduzindo aí, aperta a tecla SAP para os nossos empresários e empresárias entender o que muda e por que isso impacta no final do dia na rentabilidade do negócio, né? Bora lá. Bom, com a reforma tributária, né, 2026 é o ano do teste e 2027 é o para valer. Uhum. Apesar de ser ano de teste, é o momento que você, empresário, precisa olhar para o seu preço. Atualmente, vocês calculam, né, quem está, enfim, qualquer regime tributário simples, presumido ou real, ele pega o custo, o quanto você gasta para montar o seu serviço ou o seu produto, né, seja o custo variável ou fixo, coloca o imposto por dentro, esse é o seu preço. Não estamos falando de valor. Com a reforma tributária, o tributo é calculado por fora. E quando você for pagar este tributo, surge o advento da não cumulatividade, ou seja, aquilo que você compra, que são esses custos que formam o seu preço, você pode tomar crédito. E aonde que está a diferença? Quem está no simples não toma crédito. Peraí, então isso daí é uma pausa dramática aqui, Fabiana. Segundo o Sebrae, 80% ou mais das empresas estão no simples. São empresas familiares e que talvez se traduza numa proporcionalidade da nossa audiência aqui. Então, que estejam no simples. Sim. Deixa eu entender aqui, eu te provocar. Estar no simples pode ser um mau negócio, é isso? Não necessariamente. Se você compra de empresas no simples e vende para empresas no simples, você continua com a DAS, recolhendo o tributo, todos os tributos que compõem a DAS. Uhum. Agora, se você está no simples e vende para uma empresa do lucro presumido ou do real, que ao mesmo tempo que você também está olhando o seu preço aqui de venda, ele pode olhar para você e falar, então, eu preciso comprar de alguém que me dá crédito. Isso quer dizer que ele pode deixar de comprar... De você. Uau, isso é muito terrível, sob certo aspecto. Terrível. E às vezes, ou às vezes não, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência, uma cicatriz, né? Vamos dizer assim. Tem um empresário que passou por aqui e o título do livro dele tem as cicatrizes, né? Esse daqui, ó. Né? O Alessandro Saad, um grande abraço para o Alessandro Saad. Ele fala assim, tem a cicatriz, é importante, né? Mas às vezes a cicatriz, para fazer a cicatriz, dói demais e sangra, né? Mas então, no meus pequenos começos como empreendedor,
Você sabe que o negócio deu super certo, o contador falou assim, abre uma empresa, uma segunda empresa no nome da sua esposa, do filho, da sogra. Eu falei, não, peraí, isso daí como cristão não combina. Deixa eu entender o que é presumido, real, e desde sempre a minha esposa aí como sócia foi se debruçar em cima de entender regra tributária, entender, e hoje, por exemplo, ela senta na mesa com contadores, a gente ainda tem esse serviço, porque não faz sentido internalizar. Nós temos uma controller interna que faz aí a intermediação, né? Porque como sócia ela não está mais na operação, mas um contador, e aí, né, não preciso dizer o nome aqui para não expor a pessoa, era cristão, falou, não, mas ninguém fica sabendo disso. Eu falei, mas eu estou sabendo. Meu Deus sabe de que isso não é correto, mas não é sua família. Eu falei, não é sobre isso. Né? Tá errado. Então, e aí a gente foi entender os prós e contras de entrar no lucro presumido, depois entender essa questão de aquilo que eu tomo crédito no lucro real. Exato. E a gente chegou em um dos negócios, há um ano está no lucro real, porque a margem era muita despesa, margem menor. No outro ano a gente mudou para o presumido, porque fazia mais sentido. E às vezes, na maioria das vezes, o empresário não enxerga isso. Ele está ali acreditando que o contador está falando e muitas vezes, né, desculpa aí, né, talvez te provocar aí como contador, a lei do menor esforço. Exato. Às vezes é vantajoso para o contador uma empresa que dá menos trabalho, né, que é uma empresa do Simples. Bom, voltando aqui ao tema, então, além disso impactar que eu posso perder o cliente que quer tomar um crédito, eu preciso entender dessa regra do jogo, porque às vezes faz sentido mudar o regime eventualmente, a depender, e aí a importância de entender a regra do jogo, eventualmente pagar mais imposto, mas não perder os clientes, porque eu preciso olhar também para a minha base, né? De repente, a minha base pode estar composta majoritariamente por outras empresas simples, mas tem um red flag aí, né? Se os meus clientes, tentando traduzir, ajudar aqui, né? Se a maioria dos meus clientes são do lucro real, provavelmente elas vão parar de comprar de mim. Não é porque o meu serviço é ruim, mas porque é uma regra do jogo para eles. Exatamente, porque a alíquota vai poder chegar no máximo em 28%. Mas você pode diminuir essa alíquota, tornando ela efetiva em 14%. Em 10, depende do quanto você toma de crédito. Então, a empresa que está aqui no lucro real e no lucro presumido, o preço dela, né, esse crédito que é de onde ela compra, vai fazer parte da conta do preço dela. Uhum. Então, e o Simples, tem a possibilidade do Simples, se ele quiser fazer um misto, tá? Então, ele pode olhar para o... Mas isso é novo, essa questão isso é novo, do misto? Isso é novo. Isso vai ser novidade. Novo. Um corte aí de novidades sobre sistema tributário nacional. Exato. Então, se você está no Simples e você pode continuar recolhendo a sua DAS. Então, Fabiana, eu compro do Simples e vendo para o Simples. Segue sua vida. Está tributando até 4.800.000? É a melhor forma, regime tributário? Continua. Fabiana, eu estou a partir de 4.800 ou meu ICMS já passou os 3.600. Vou para o presumido. Então, começa a avaliar de onde você está comprando, se dá direito a crédito, para quando você for calcular o seu preço, que você tome esse crédito. Então, hoje a gente fala da reforma tributária, é uma reforma da empresa. Então, você precisa olhar todo o seu cadastro de fornecedor, ver de quem você está comprando. E peça orientação para o seu contador, inclusive para conversar com essas pessoas e ajudar a orientar essas pessoas. Esse planejamento de abrir várias empresas no Simples vai acabar. Já não fazia muito sentido, gente, porque o fisco poderia descaracterizar isto. Sim, e falar que é um grupo econômico. Então você de dorme fato todo... né? De fato é. Que foi o meu questionamento. Eu falei assim, mas isso daqui não faz sentido. Para mim é tudo... É o mesmo endereço. Nossa, né? E ainda o irmão, né? Espero que ele tenha se convertido, pelo menos contabilmente, aí, no alinhamento, né? Daquilo que é ético do ponto de vista do céu. Né? Exato. Ele disse o seguinte, falou assim,
Mas põe sala 1, sala 2. Mas qualquer fiscal que entrar aqui é muito é simples. o mesmo funcionário. Eu falei assim, aí eu falei para ele, você está demitido. Né? Não tinha, ele não me deixou alternativa mesmo não sendo especialista em contabilidade. Eu falei, não, isso daqui não é, isso é uma simulação, né? É isso aí, é uma simulação. E simulação, quando o fisco pega a multa, é crime. E crime contra a ordem tributária, né? Eu brinco como tributarista que, além de não pagar pensão, o outro crime que te leva para a cadeia é contra a ordem tributária. A gente tem um caso recente aí, né? Se você está acompanhando a imprensa, tivemos aí 2 grandes empresas, Exatamente. Uma do ramo farmacêutica, né? E isso tem a ver, né? Espero que isso nem se cogite entre nós cristãos, né? Mas olha que loucura, né? Eu imagino que o dono lá da farmacêutica, não precisa citar o nome Sim. aqui, né? Tá amplamente Sim. divulgado aí. Ele deve se sentir de um Deus, né? Acima do bem e do mal, eu pago propina, controlo a vida das pessoas, o dinheiro Exato. manda. E isso é errado, né? Porque cria uma distorção de mercado e concorrência desleal. Exatamente. E eu fico pensando, né? Se ele age desse jeito, como é que são os funcionários dessa empresa? Exato. É uma cultura mesmo. É uma cultura. Né? Olha o que ele está disseminando, né? Nós somos cartas vivas lidas todos os dias, né? Mais do que a gente fala, é como a gente atua, né? Então, desde o jurídico que vendeu isso, o outro que vendeu também, aliado a um jurídico, e ele que comprou, né? Edu, dá para jogar o jogo dentro das 4 linhas. Com um bom planejamento tributário. Olha o seu modelo de negócio. Tem coisas na legislação que você pode fazer. Fazer planejamento tributário não é errado, sabia? É possível. Pagar menos imposto não é um erro, não é um crime, desde que esteja dentro da legislação. E isso é possível. O que eu olho para o empresário? Para financiar as suas viagens anuais, a sua mansão, o seu carro, né? Ele prefere não pagar o tributo para financiar os seus sonhos e os seus desejos e ceder a isso. Então, meu convite é para que se intere dessa legislação, busque profissionais que possam te ajudar, não só para te dizer que mudou uma alíquota ou que e se você pega na internet, no Exatamente. YouTube. Alguém que olhe holisticamente todo o seu negócio e perfeito. que ajude o seu contador, que ajude a você a tomar a melhor decisão. Sabe, isso é possível, a reforma ela é boa. Tá? Ela não é ruim. A gente estava precisando dessa reforma, né? Você falou em algum momento que é difícil realmente, é complexo, são muitas leis, muitas obrigações acessórias. O empresário dispõe de muito investimento e de tempo para poder fazer a gestão da empresa, né? Mas quando você se inteira, né, como você fez a sua esposa, facilita ou não facilitou entender o que é um... Total. Eu costumo dizer que faz parte do negócio. Só para você dar um dado aqui, para você entender do que nós estamos falando. Quero de verdade que você saia deste episódio ligando para o seu contador. Exato. Né? Mais ou menos também como médico, né? E nada contra o seu contador, tá bom? Busca uma segunda opinião. Exato. Busca uma terceira opinião, por que não? Exato. Né? Importante é você entender, de novo, dentro daquilo que a gente fala aqui, do conceito de mordomia. Deus te confiou um negócio, você precisa ser um bom mordomo e entender essas facetas aí das mudanças. Né? Ou você tem 2 posições, ou você vai reclamar do governo, né? E na hora, né, não adianta falar assim, eu não sabia, porque né, a lei alcança aquele que sabe e aquele que não sabe. Exatamente. Não é um caminho. Mas para te dar uma ideia de grandeza, nós contratamos uma consultoria e mesmo pagando uma contabilidade na época, e aí eu estou falando já, avança no tempo, né, todo o conhecimento, etc e tal, mas tem alguns detalhes que a gente não consegue muitas vezes controlar. Mas o que nós podemos controlar é o processo de gestão. É isso aí. Né? E aí, para te dar uma ideia de tangível mesmo, teve um ano, Fabiana, que nós contratamos uma consultoria, a gente faz isso de tempos em tempos, acompanha, relatório, né, fechamento, senta, é chato pra caramba.
mas é necessário. E aí teve um ano que nós tínhamos uma consultoria e aí eu falei assim, eu vou contratar uma outra, para minha sócia Andréia. Falei assim, é mais caro, mas deixa eu ouvir uma segunda opinião. Eu quero ouvir um outro ponto de vista. E esse profissional, esse escritório, inclusive do Rio de Janeiro e tal, né? Ele falou assim, Eduardo, a gente não vai analisar só o que você está pedindo, eu preciso olhar o histórico, eu já gostei. É isso aí. Né? E aí ele fez uma leitura do passado e tal, não sei o quê, e ele encontrou R$500 milhão. Maravilhoso. Né, de recuperação. Dinheiro na conta ali. É isso mesmo que você está ouvindo. R$500 milhão num dinheiro que eu tinha, a princípio, pago corretamente, porque ali mesmo, né, tem centavos que a gente não controla. É isso aí. Né? Então, o contador ele é pago para gerar guia. A gente também não consegue controlar os centavos, os detalhes. Né? Tem uma complexidade grande. Exato. Né? E que eu espero que simplifique. Crédito, débito. Não é para fracos. E ele conseguiu recuperar R$1.000 milhões. R$1.000 milhões que veio para conta líquido. Né? E nada contra a lei, nada de nada. Era um dinheiro que, se nós não entrássemos, né, com uma ação para pedir a restituição daquilo que foi pago, centavos, de repente, né, de milhões ou milhares de notas fiscais, era um negócio, eu achei aquilo incrível. Né? E tudo dentro da lei. Né? E no final do dia, o próprio ente tributador, que, né, são as esferas aí, estadual, governamental, reconheceram aqui, devolveram o dinheiro e está tudo certo. Né? E quanto que esse dinheiro abençoou as famílias, o próprio negócio. Então, eu quero te provocar a pensar também, será que não existe um dinheiro que você não sabe? Às vezes está tomando dinheiro emprestado, né, no banco, pagando Selic a 15%, e o teu próprio, se você, né, depender da fase, se você está faturando e graças a Deus está indo bem, eu quero te provocar a pensar que pode ser que tenha um dinheiro grande aí que você nem sabe, né, Fabiana? De recuperação de crédito. E essa análise, essa consultoria tributária vai minimamente te ajudar a entender. Pode ser que não. Pode ser que não, que tenha. E no mínimo 5 anos. E se você... É verdade, você pode olhar para 5 anos. Se você buscou 5 anos atrás, ele vem atualizado pela Selic também. Se você corrigido. Corrigido. É uma poupança que talvez que você não sabe. É um bolo de dinheiro, então a gente quer que você não só pague certo daqui para frente, de repente recupere um dinheiro bom. Agora, vamos voltar a esse ponto aí, que eu acho que é uma novidade que vale a pena, né, reforçar e jogar um pouco mais de luz. Como é que é esse modelo híbrido, que pode ser simples e também não? Bipolar? O que é isso? Né? Ele vai ser um período. Para vocês entenderem, né? O PIS e a COFINS, ele se torna, né, ele é substituído pela CBS. O ICMS e o ISS é substituído pelo IBS. Né? Hoje, no Simples, na DAS, você recolhe o seu ISS, o ICMS, o PIS, COFINS, CPRB, IRPJ e CSL, 7 tributos. Se você, porventura, decide ficar misto, você continua recolhendo parte na DAS e uma parcela como IBS e CBS. Porque a hora que você recolhe como IBS e CBS, você vai dar essa parcela que você paga crédito para a empresa que está comprando de você e, ao mesmo tempo, aquilo que você compra, você também vai poder tomar crédito. Então, o ano de 26, vai para a prancheta, como eu costumo dizer, vá fazer conta e veja se vai fazer sentido para você. Né? Porque a partir de 27, aí o jogo começa de verdade, né? Então, você pode, quem está no Simples, fazer essa opção do misto e parte sobre a sua receita recolher como IBS e CBS. Excelente, né? Ao conhecimento, né? Conhecereis, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, não só da ignorância, né? Mas de talvez estar fora da lei e nem está sabendo. Nem está sabendo. Como, por exemplo, e aí eu fico sempre com a preocupação em transbordar o conhecimento para todo mundo, para que todo mundo possa usufruir o máximo disso. Se você é um acumulador de crédito, como você estava falando de crédito, é importante que vai ter um período de transição
que aquilo que você tinha de crédito CMS, de IPI, né, ou de PIS e COFINS, você pode perder. Então é importante. Mas isso é novo. Isso vem na reforma, Uau, exatamente. Uau. Então, desculpa te interromper, parte dessa recuperação era uma questão de conflito de leis, né? Exatamente. De cumulativo de PIS/COFINS da base ICMS. É um pouco técnico e tal, não vale a pena aqui colocar como um... Né? Por isso que eu falei de valores, que aí fica mais fácil e tangível, né? Mas ali era uma tese, ou na verdade já era pacificado no Supremo Tribunal, então não tinha mais discussão jurídica, né, com relação à base de cálculo, e o advogado extensivamente muito experiente, ele falou assim, olha, tem também um dinheiro aqui, né, de uma base de cálculo de PIS, COFINS, etc. E tal, que tinha uma corrente, talvez o teu contador, e aí até para aliviar a barra do contador, né? O teu contador seguiu uma linha mais conservadora, mas hoje é pacífico, você consegue recuperar 5 anos para trás. Está dentro da lei? Está sempre sendo dentro da lei. Mostrou para mim, né, o trânsito julgado lá do Supremo, pacífico, não é pacífico, porque também para mim não fazia sentido entrar numa lide com o Estado. Exato. Né? Não faz sentido nenhum pagar, no final só o advogado ganha. Exato. Né? Eu falei assim, cara, eu não quero brigar com o Estado, eu quero aquilo que é meu de direito, ponto, acabou. Ele falou, não, você não precisa brigar, eles depositam corrigido, né? Aí. E a correção é muito boa e deu um belo dinheiro. Então, é importante para hoje, né? Não sei o horário que você está vendo, né? Se está vendo no final de semana, mas minimamente pensa que na segunda-feira você tem um compromisso de mordomia bíblica. Olha aí, vamos misturar negócios e missões aqui. Mordomia bíblica de se debruçar em cima desse tema. Óbvio, né? O Mr. H vai colocar aqui na tela o Instagram, né? Como que chega até você, Fabiana? Instagram, você tem um site? Tem o Instagram, chama Oficial Fabiana Nunes. Muito bem, então lá as pessoas podem contactar. Né? Sempre quando me pedem uma indicação, Fabiana, eu digo o seguinte, olha, consulte no mínimo 3, é uma boa prática, né? Sim, é isso aí. É até um compliance, né? As grandes empresas fazem isso, né? E faz todo sentido, então... Procure outros profissionais, pode ser a Fabiana, pode não ser, mas o que a gente quer repercutir aqui, né, com o coração aberto mesmo, né, Fabiana? Isso, é para ajudar. Existe um fato novo que você não sabe, ou se não sabia a profundidade, pode mudar. E às vezes, né, a pessoa está ali no simples e daqui a pouco vai vendo o caixa minguando. Exatamente. Você sabe uma outra frase recorrente que eu ouço, Fabiana? Eu cresci, eu estou ganhando menos. Né? Parece que eu ganho menos quando eu era menor. Quando eu faturava metade do que eu faturo hoje, eu ganhava mais. Aí eu digo exatamente isso, né? Eu falei assim, mas você está em qual liga agora? Aí às vezes a pessoa não faz né? Para uma forma lúdica de entender. Sim, adorei o liga. Em qual liga que você está? Você está na Júnior? Você está na Várzea para fazer a futebol? É outro jogo, você tem que entender que mudou o jogo. E quando muda o jogo, né, as variáveis são diferentes. Você está num jogo de escala, né? E às vezes, Fabiana, né, e aí o empresário tem que entender isso, né? Às vezes eu preciso diversificar, não tem nada contra, existe um modelo aí, né? É um outro tema bem rico também, né? Sim. Tanto para o bem também como para o mal. Modelo de holding, por exemplo, né? Sim. Mas se eu crescer demais neste negócio, então, falando de ecossistema, faz sentido você abrir um outro negócio, esteja dentro do ecossistema, coloca dentro de uma holding, sem fazer visão tributária, confusão fiscal. Né? Existem profissionais que orientam a fazer isso. Só para citar, os grandes conglomerados usam essa ferramenta de holding. Exato. É 100%, né? E também usam para o mal. Exatamente. Né? Mas aqui o que a gente quer alertar aqui é isso, né? Entender que mudou o jogo, fazer as mesmas coisas quando você é pequeno não vai funcionar quando você é grande. Exatamente. Né? E às vezes, muitas vezes, também ouço outra frase recorrente, eu não consigo crescer. Pois é, qual é a preparação que você tem? E às vezes Deus nem permite que cresça, porque às vezes a pessoa cresce com uma margem apertada,
num outro contexto que o tributo vai comer uma margem de lucro e ela vai começar, que eu já vi isso acontecer, ela vai começar a pegar dinheiro no banco. Já vi isso também. Já não viu acontecer? Para ajudar o fluxo de caixa, porque ela cresceu e o tributo mudou. Mudou a balança ali, né, de precificação de novo e de resultado financeiro, né, uma coisa que você disse mais cedo, é uma verdade máxima. Se você esquecer tudo que a gente está dizendo aqui, né, talvez, né, vou reproduzir aqui, você pode reforçar. Sim. Pense o seguinte, faturamento é um dado, não é um resultado. É isso aí. Estou aqui parafraseando. Qual foi a frase que você usou? Que o faturamento é ego. Boa, gostei faturamento disso. É ego. O que de fato, gente... O que é o rei? É o caixa. É o resultado financeiro. Você tem caixa ou não? E de onde você parte disso? Não é do seu faturamento, mas do seu... A gente chama tecnicamente de EBITDA, tá, gente? Que é o resultado antes dos impostos, do financeiro e da depreciação. Então, ele é o guia para você, mas o que manda na sua empresa é o caixa. Então, às vezes, eu estou faturando 100 milhões, 200 milhões, e pode ter um EBITDA de 6% que não dá caixa, e você tem que ir ao mercado pegar dinheiro. Isso, sabe onde pode estar o ponto cego? No seu modelo de negócio. Às vezes, você tem uma indústria em que você vende e instala. Já parou para pensar se você só instalar e fazer a venda direta e pagar só ISS no ICMS? Olha um planejamento aqui para ajudar. Olha, super dica, super over delivery, né? Exato. Uma entrega. Mas você contando essa questão aí de entender o jogo mesmo, né? Me lembrei de um caso de um outro empresário que eu tive a oportunidade, uma triste oportunidade, de conhecer o final da história. E ele me contou depois que tinha dado tudo errado, né? Ali, né, muito pesaroso de não ter sido bem assessorado, né? O que aconteceu com ele foi o seguinte, ele faturava bem e lucrava bem. Então, tinha feito a lição de casa empiricamente e se desenvolveu. Talvez seja o teu caso aí, né? Quem sabe, né? Seja uma voz do Espírito Santo para te ajudar a alertar uma tragédia anunciada, né? E ele usou essa expressão, falou assim, Edu, depois que tudo aconteceu, eu entendi que era fácil entender, né? Ou ler de que ia dar errado. O que aconteceu, Fabiana? Ele faturava, um exemplo aqui, 100, e ele recebeu, ele ganhou um contrato, participou de um processo para subir o faturamento para 300. Por quem não quer? Você não quer sair de 100 para 300? Você quer sair de 100 para 300? Provavelmente a resposta é sim. Só que ele deixou de observar que o cliente, nas entrelinhas, pagava 60, 90, 120. Caixa. Então houve um descasamento de caixa e ele começou a pegar empréstimo do banco para poder contratar mais gente, porque você não atende um faturamento de 300 com o mesmo time de 100. Exato. Né? E aí mudou para um prédio maior, né? OPEX, CAPEX, toda essa sopa de letrinhas. E aí o cliente começou a atrasar, porque o cliente grande tem essa história também. O cliente grande manda no fluxo de pagamento. Né? A princípio, houve aquele descasamento de caixa gigante, ele não tinha capital reserva, o fluxo de caixa suficiente para sustentar ali, né? Porque no final a conta é simples, né? Se você ainda não conseguiu fazer a matemática básica, ou a regra de 3 simplificada, o lucro dele está em 120. Ele recebe em 60 um pedaço, né, que cobre os custos. Em 90 ainda tem muito, né, do custo. O resultado financeiro dele estava 120. E qual que foi o resumo da ópera? Os juros estavam matando o resultado do lucro. Então ele estava pagando para vender, ou trabalhar, ou servir. E aí ele demorou muito tempo. E a corda roeu quando o cliente falou assim, olha, eu preciso mudar aqui, né? Eu vou comprar mais de você, mas agora eu preciso começar a pagar 90, 120. É isso aí. Né?
E aí ele ficou numa situação dependente, então ali 2/3 do negócio dele, com um time CLT gigante, um passivo trabalhista enorme, que ele não soube fazer a conta. Final da história, ele faliu. Né? Então, um negócio que era rentável, lucrativo, ele faliu porque ele não conseguiu fazer uma conta de mais, de menos, que de verdade é um pouco complexa. Né? Estou tentando aqui né? Né? Fazer aqui uma limonada do limão, que ele chupou amargamente ali. E a família dele foi penalizada, ele precisou demitir, passivo trabalhista. Nossa. Ele viveu o inferno, que, de novo, se ele tivesse consultado, né, um planejador financeiro ou né, uma empresa de planejamento tributário, porque tem a ver com isso minimamente, né, ou especialista da área. A Bíblia diz, um texto que eu gosto muito, de Provérbios 11:14, que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Né? Resumo da ópera desse testemunho, que faltou sabedoria ali. Ele achou que a sabedoria dele era suficiente, né? E Provérbios também, em outro momento, vai dizer que aquele que se apoia no seu próprio entendimento vai, né, sofrer muito revés, vai comer um pão amargo. Né? E ele teve uma história muito triste. Então, eu não sei se esse é teu caso, você está prestes a contratar, ou melhor, ser contratado por uma empresa grande. Toma cuidado, às vezes isso pode matar o seu negócio. Às vezes é melhor, por um período, né, ficar pequeno. Né? Ou eu sempre aconselho, né, e pelo menos tento trabalhar dentro dos meus negócios, eu prefiro ter 100 pequenininhos, né, do que ter um grandão que é âncora e pode depois, né, te dar um revés. Eu já, em um dos negócios, Fabiana, eu já disse não a um né, porque às vezes a gente entra num processo de licitação, edital, enfim, RFP, que é o termo mais técnico aí, e a gente não sabe a dimensão do negócio. Né? Poxa, e tal, e às vezes tem um pouquinho de ego, né? Mas, poxa, que legal, estou num bid bacana e tal, tem a ver, eu acho que eu consigo entregar, vai ser legal para a empresa. Mas a hora que você vai se envolvendo, você fala assim, cara, esse negócio aqui vai matar o meu negócio, não quero. Exatamente. Né? Eu cheguei ali numa das fases e falei para a pessoa, falei assim, eu tô abrindo mão no processo. Poxa, mas você até aqui é a empresa que mais se encaixa dentro do processo, etc. Não, ok, mas não tem interesse. Mas, né, a gente avaliou o risco, etc. Não, poxa, não faz isso e tal. A gente, né, e ela falou uma coisa que eu sinto um pesar, mas também eu não posso sacrificar a empresa. Ela falou assim, mas a gente precisa de 3 cotações. Né, para poder fechar e tal, senão a gente vai anular o processo licitatório, porque precisa de 3 finalistas. Eu falei assim, eu sinto muito, mas não... eu preciso proteger a companhia do qual eu estou à frente. Poxa, mas custou... Aí tentou ameaçar e tentou dizer o seguinte, não, então faz só para cumprir tabela. Eu falei, você não está entendendo de quem que é o dono do meu negócio. Exato. E aí foi uma oportunidade... Né, inclusive de terminar com uma oração. Olha que coisa maluca. Uau. Mas sair do negócio, proteger a companhia. O que aconteceu depois eu não sei. Né? Mas à medida que eu fui entendendo o modelo tributário que eles estavam querendo propor, para onde eles estavam enxergando, então o negócio era muito, muito maior do que foi anunciado inicialmente do bid. Falou assim, um bid de tanto e tal, mas eles estavam olhando para a América Latina e eles queriam que o fornecedor implementasse coisas. Você fala assim, pô, expandir Latam, o ego vai lá em cima, né? Com certeza. Mas a operação, a gente entendeu, busquei consultor, era negativa, né? Ou seja, a Latam comia o lucro do Brasil. Eu falei assim, que loucura, quem que entraria num negócio maluco desse? Né? E você vê que você foi buscar ajuda. O empresário precisa entender o que é escalar e escalonar, né? Quando você implementa algo e depois você vende ele repetidas vezes, sem fazer nenhum agregamento de custo ou algo nada, você está escalando. Quando você tem que agregar mais custo, você está escalonando. Então, às vezes, você puxado... Parece um trocadilho, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E quando você olha para isso, você fica tendencioso a aceitar esse aumento de faturamento, mas você não tem algo muito importante. A gente usa no mundo KPIs.
que é o que você está falando. Sim. O que são indicadores, gente? Que é meu prazo médio de recebimento, meu prazo médio de pagamento. Muito cuidado com essa alocação entre CAPEX e OPEX, porque em termos contábeis isso faz todo sentido, mas em termos de fluxo de caixa é a mesma coisa. Então, quando você não tem alguém, geralmente os contadores contratados, alguns dão essa visão, mas a grande maioria não te dá essa visão, né? Você tem uma controller, então eu tenho certeza que ela está te dando essa visão. Sim. Isso, gente, é informação. E quem tem informação é rico. Boa, é isso aí. Né? A informação te dá a possibilidade de você questionar se você está fazendo um bom ou mau negócio. Porque você vai conhecer a margem daquele negócio. E a margem não é o faturamento. A margem é toda a sua receita menos todos os seus custos atrelados àquele negócio. Né? E entender a dinâmica para quem você está prestando serviço. Ou seja, hoje empreender fala muito sobre gestão, né? Sim, e não só total. sobre a liderança. Então, isso é muito importante para quem está empreendendo. Apesar de eu estar empreendendo agora, eu já tenho essa visão porque eu vim de finanças. Então, para mim, é um facilitador. Sim, e aí tem a ver com transbordar também na vida do próximo, né? Fabiana, estamos caminhando para o final aqui. Passou rápido, né? Passou. E se deixar, eu vou ficar falando de finanças, tributário, de gestão, mas de processo. Nosso objetivo aqui é te provocar e te abençoar também. Amém. 3 perguntas finais aqui, clássicas, quem me acompanha já sabe que eu faço aqui para conhecer um pouco mais da Fabiana ou do entrevistado que passa por aqui. Primeira pergunta, que livro que moldou, que molda até hoje o teu modo de pensar, a tua cosmovisão bíblica? A gente sabe que a Bíblia é off concurso, né? É o livro dos livros, é a referência que tem que ser, mas os livros têm muito papel significativo, muita importância, que se você também, hoje eu acho que eu estou um pouco mais provocativo. Se você não está lendo o livro, também está errado, aí está perdendo a oportunidade de ser. Às vezes o livro faz um papel de mentor, né? Com certeza. De novo, relembrando aí as muitas conversas, cafés e almoço, né? Um empresário falou assim: todo mundo fala que tem mentor, eu não tenho mentor na minha vida, eu preciso de um mentor, você não quer ser o meu mentor, né? E eu falei assim, pô, que livro que você está lendo, né? Livro, mas eu estou falando de mentor. Eu falei, os livros nos mentoriam, né? Com certeza. Os livros são formas, modelos de pensamento de alguém que teve sucesso ou também teve fracasso, que também ajuda a ensinar. Sim. Né? E você modela o pensamento. Que livro você está lendo? Eu não soube dizer. Eu falei assim, qual foi o último livro que você leu? Não soube dizer o último livro. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, né? O americano chama de baby steps, né? Então começa a ler dele ali uns 3 livros para ele, né? Um livro que eu sempre indico para pequeno ou às vezes médio empresário, que é o Mito do Empreendedor, que é tirar o romantismo ali da visão de empreender e seguir ali processos estruturados, né? E tudo mais. Eu falei assim, lê esses livros aqui, assiste uns TED da vida, que tem muito aprendizado, segue o Simon Sinek, que tem muita riqueza ali de insights. Depois a gente conversa, porque senão eu vou te falar coisas que para você não faz sentido, você não consegue entender a profundidade do conselho muitas vezes, né? E você não pode cegamente seguir o que eu falo, você tem que interpretar para o teu negócio, porque senão não faz sentido, né? E depois você vai voltar e falar assim, você me deu uma dica e deu errado. Não, você é o dono do seu negócio, né? Mas o entrevistado é você, hoje eu estou falando demais, né? Imagina. Qual o livro que você indicaria para a nossa audiência? Eu gosto sempre dos últimos, né? Mas tem um ano passado que eu li, que me ajudou a fazer a transição, que é o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, que aliás é uma pessoa que eu adoro, do Geração de Valor. Um abraço para o Flávio Augusto. Então, você tem contato com o Flávio Augusto, manda esse episódio para ele, compartilha com ele. Eu mandarei com certeza, né? Eu estou lá no ecossistema, eu gosto muito da postura como ele é de empreendedor. Então, eu li o Ponto de Inflexão e a Momento, né? Que é MMS, o M primeiro é de momento, é exatamente sobre sair da estagnação, é dar o passo para aquilo que você quer almejar, né? E o Ponto de Inflexão me ajudou muito nesse momento para empreender. E eu estou lendo estou quase finalizando, chama Produtividade Redimida.
Olha aí, então é uma antítese da high performance do rastro de sangue, né? Exatamente. Legal. Ele é revelador, ele mostra exatamente será que só produzir, né? E por que se produz tanto? Será que só produzir é o fim, né? Tem que ser a sua essência, né? E por que você está produzindo tanto? O que está dentro desse coração? Boa. Ele é revelador. Né? Ele vai destronar o seu trabalho, viu? Ó, cuidado, ele vai fazer esse turning point. Vai provocar. Muito bom, né? Porque a Bíblia diz que isso que você está falando é muito importante. A Bíblia diz que onde estiver o seu coração estará o seu tesouro, né? Exato. E às vezes, né, a gente falou aqui de workaholic, né? Você sabe que eu ouvi um cristão uma vez falando assim, eu sou um workaholic assumido. E aí eu não me contive. Eu falei assim, eu acho que você precisa ler mais a Bíblia. Exatamente. Para entender de que você está colocando trabalho, eu falei, né? Mesmo tinha liberdade ali, uma pessoa relativamente próxima, você está colocando Deus no lugar, trabalho no lugar de Deus. Exatamente. E ele fez uma cara assim, contrariada, etc e tal. Depois não encontrei, no ano seguinte soube que ele pediu demissão. É isso, né? Aí. E mudou, continuou empregado, continuou executivo, mas desacelerou. Então, acredito que de alguma forma a gente contribuiu. Mas também pode ser que será que você não está fazendo do teu negócio o trono? Exatamente. Né? Colocando o teu negócio no lugar que Deus... Né? Deus não divide a glória e o trono com ninguém. Exatamente. Né? Fabiana Nunes. Acertei o sobrenome? Acertou. Muito bom. Fabiana Nunes, qual o seu sonho grande hoje? Meu grande sonho é continuar transbordando em outras vidas com o meu conhecimento, né? Eu entendo que eu estou aqui para cumprir a missão de Deus. É sobre Ele, é tudo dele para Ele. Parece que todo mundo fala a mesma coisa, né? O que é o seu propósito? Meu propósito não é meu, é dele, é cumprir a missão dele. Então, que eu possa, com o talento que Ele me deu, né, que enfim, ter esses conhecimentos, né, com liderança, com finanças, atingir outras vidas e ser sal na vida de outras pessoas, não para salgar a vida dessas pessoas, mas para temperar, boa, né, para unir esses temperos, isso, né, e tirar ali, ajudar que elas sejam pessoas melhores, né, ou com meu conhecimento, enfim, ser só um guia. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.